Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Desejo a você um bom domingo na presença do Senhor, debaixo da graça e confiando na soberania, também no amor do Senhor. Tudo nós podemos enfrentar em Cristo que nos fortalece. Nele nós podemos passar pelo vale da dor, do sofrimento, até pelo vale da sombra da morte, sem temer, porque Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. Dias são maus, dias são de notícias ruins, mas a graça de Deus continua à disposição da sua igreja, do seu povo, daqueles que creem, e o Senhor continua no centro do comando do universo. Ele continua sendo Deus que tem o controle de todas as coisas. Então, vamos continuar firmes e vamos seguir em frente, dependendo inteiramente da graça do Senhor. Deus te abençoe e te dê um bom domingo, meu irmão e minha irmã, meu amigo. Quero compartilhar com você Mateus capítulo 8, o texto que está em Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 13, a cura do criado de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, e ele vai. E a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se-lhe Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, das trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse ao centurião: Vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Nos últimos anos, nós presenciamos no mundo, e principalmente aqui no Brasil, uma prática doentia, uma prática extremamente prejudicial e equivocada de fé, onde as pessoas, uma teologia chamada teologia da confissão positiva, ou teologia, está no bojo da teologia da prosperidade, onde as pessoas, alguns que creem nisso, acham que Deus é empregado do homem, ou Deus está à disposição do homem, a serviço do homem, e Deus é obrigado a dar, a fazer aquilo que o homem determina. Então, muitos, baseado aí na teologia de Benihim, baseado em outros teólogos da prosperidade, da confissão positiva, eles acham que Deus é obrigado a fazer as coisas se você tiver fé e se você determinar que Ele assim o faça. Mas a gente percebe nesse texto aquilo que chama a atenção de Jesus, ou aquilo que traz admiração a Jesus, é uma postura totalmente inversa, totalmente diferente dessas posturas que a gente tem visto, principalmente no neopentecostalismo. Posturas que chamaram a atenção de Jesus e que continuam ao longo do tempo sendo as mesmas posturas que chamam a atenção de Deus. Deus não mudou e Deus continua esperando essas atitudes das pessoas. Nós temos aqui um líder do Império Romano, um soldado, um oficial do Império Romano, um centurião. Centurião, ele tomava conta, ou ele liderava uma centúria de 80 soldados. Então ele tinha 80 soldados sob o seu comando. Ele era um chefe, um líder. Mas que agora
vem a Jesus Cristo implorar ou pedir humildemente pela cura do seu servo que está doente, sofrendo, horrivelmente paralítico numa cama. E aí nós percebemos aqui qualidades desse centurião que Jesus diz que nem mesmo encontrou naqueles que dizem que tinha fé, ou naqueles que dizem que eram filhos do reino, que eram filhos de Israel, ou que pertenciam à descendência, né, de Israel. E Jesus então responde a este homem, atende a este homem e cura o seu servo. Eu quero compartilhar para a nossa meditação sobre 4 atitudes que chamaram a atenção de Jesus nesse centurião. Como nós devemos chamar a atenção de Jesus, ou como nós devemos chamar a atenção de Deus? O que chama a atenção de Jesus, o que chama a atenção de Deus, em primeiro lugar, a nossa humildade. É interessante que ao longo da Bíblia, Deus diz claramente que a soberba precede a ruína, mas Deus concede graça aos humildes. Se você perceber, este centurião se apresenta diante de Jesus primeiramente implorando. A ideia aqui é de alguém que não tem direito nenhum, alguém que está totalmente rendido, totalmente humilde diante do Senhor. E ele está pedindo, implorando pelo seu servo. E ele também diz, quando Jesus diz que iria curá-lo, ele diz: eu não sou digno que entres em minha casa. Então essa atitude foi a primeira atitude que chamou a atenção em Jesus. Ele se apresenta diante do Senhor, sem nenhuma soberba, sem nenhuma postura arrogante, egoísta, e se achando no direito de exigir alguma coisa de Deus ou de Jesus. Esta é a postura correta para nós nos dirigirmos ao Senhor. Nós somos servos, Ele é Senhor. Nós somos o barro, Ele é oleiro. Nós somos criaturas pequenas demais diante da grandeza e da soberania do Senhor. Nós somos os filhos, Ele é o Pai. Então, nesta lógica, nessa relação, é lógico que o Senhor se importa com seus filhos, ama os seus filhos, mas é muito importante que nós, como filhos ou como servos do Senhor, saibamos pedir. Jesus, o apóstolo Paulo mesmo disse isso, e Tiago também disse isso, Tiago capítulo 4, que nós devemos nos apresentar com humildade. O apóstolo Pedro também diz isso, em 1 Pedro capítulo 5, que o Senhor dá graça àqueles que humildemente se apresentam na presença dele. Então, queridos, você está precisando de alguma coisa? Implore, peça, clame, busque, se ajoelhe, se renda e diga como esse centurião: eu não sou digno. Nós não somos dignos. Nós não somos merecedores. Em nós não há nenhuma justiça própria, em nós não há nenhum direito. O Senhor olha para nós porque Ele é bom e misericordioso. O Senhor olha para nós porque Ele é gracioso. O Senhor olha para nós porque Ele é muito bom. Mas em nós não há dignidade, mérito, para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor, exigindo que o Senhor Jesus faça alguma coisa por nós. Então, em primeiro lugar, seja humilde. Em segundo lugar, o centurião demonstrou amor a um servo, amor a uma vida, amor a uma pessoa. É interessante que ele pede pelo servo. É interessante que naquele contexto, irmãos, muitos senhores não davam valor nenhum aos servos. Os servos eram patrimônio, era uma res que estava a serviço na casa do seu senhor, e muitos deles eram até maltratados, ou muitos deles eram até, quando fazia alguma coisa errada, castigado. E o servo não era digno de nenhum direito, mas o centurião vai a Jesus implorar pelo seu servo, né? Pelo criado. A ideia do criado aí é alguém que está lá a serviço, especialmente no quarto. Por isso nasce a ideia do criado mudo, porque ele ficava à disposição do seu senhor, totalmente à disposição do seu senhor.
para servir e para atender aos desejos do seu Senhor. Ele era um criado. E é interessante, queridos, que a Bíblia diz que esta é a outra atitude que todo cristão deveria manifestar na sua vida: amor às pessoas, amor ao próximo, amor àqueles que sofrem, amor àqueles que estão necessitados. Então, se tem uma coisa que chama a atenção do Senhor, é o amor. O Senhor, Ele vê quando o nosso coração está movido pelo amor. Ele vê quando o nosso coração tem uma atenção especial às pessoas, especialmente aqueles que não têm condição de nos pagar ou de nos retribuir. Então, o amor abnegado, um amor incondicional, um amor que não visa interesse. É aquilo que o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 13. Esse amor que não busca os seus interesses. O amor que busca o bem do próximo, o amor que busca o melhor para o próximo. Então, aqueles que amam são filhos de Deus. Aqueles que amam têm a plenitude de Deus na sua vida. Aqueles que amam e que se importam com os outros, esses são filhos de Deus. Esses têm a essência de Deus em si. Então, além da humildade, esse centurião também demonstrou amor verdadeiro pelo seu criado. A terceira atitude que chamou a atenção de Jesus é a noção de obediência, de sujeição à soberania, à autoridade. Ele disse: eu não sou digno que entre na minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu tenho pessoas, eu tenho soldados, eu tenho servos, debaixo do meu comando, as minhas ordens, e eu digo vai, ele vai, vem, ele vem, faze isso, ele faz. Se o Senhor disser uma palavra, acontece. A ideia aqui é que o centurião compreendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, poderoso, que ele tinha poder na sua palavra para determinar, ou para dizer, ou para fazer, ou para ordenar. E esta percepção chamou a atenção de Jesus. Jesus, ouvindo isso, admirou-se. Porque é exatamente assim que nós precisamos olhar para o Senhor. Nosso Deus é um Deus soberano, poderoso. E toda a autoridade que alguém aqui no mundo tiver foi delegada por Ele, porque a autoridade é dele. O poder é dele. O poder pertence ao Senhor. E basta uma palavra, basta uma ordem, basta um olhar de Deus, as coisas acontecem. Então nós devemos nos apresentar diante do Senhor, buscar o Senhor nessa percepção de que estamos diante do Senhor da vida, do Senhor do universo, do Senhor Criador do céu e da terra, do nosso Deus que é soberano, que é poderoso e que basta uma palavra, Ele ordena e as coisas acontecem. Foi isso que o autor de Hebreus disse logo no início, quando ele falou que nós devíamos nos apresentar diante dele com fé, diante do Senhor com fé. E ele usa exatamente essa expressão que tudo que foi criado foi pela sua palavra. Ele diz assim, a partir do versículo número 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. E aí, ele diz claramente que pela fé, nós entendemos, versículo 3, que entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. Tudo que foi criado foi pela palavra. Disse Deus, haja luz e houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja separação entre as águas. E a terra seca e houve. Tudo foi o Senhor que criou por sua palavra. E essa percepção do centurião, ele se apresenta diante de Jesus dizendo, olha, sua palavra tem poder. Tua palavra tem autoridade. O Senhor reina sobre principado, potestade, sobre anjos, sobre tudo, sobre todos, sobre mim. Eu estou aqui também como uma autoridade, mas diante do Senhor eu sou um servo. Ele diz isso. Ele diz, faz isso, ele faz. E ao meu servo. Quando ele diz ao meu servo, ele está dizendo, Senhor, eu sou teu servo. Eu estou sujeito à tua vontade e à tua palavra.
Queridos, isso é muito importante. Nós temos a noção de quem manda, de quem comanda, de quem é o Senhor. E quando nós nos apresentarmos diante do Senhor com humildade, com amor no nosso coração, com reverência, também com fé, nós devemos ter a noção de que estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus que pode todas as coisas, do Deus que tem a palavra e Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra, com o seu poder. Submissão à soberania de Deus, à vontade de Deus. E por último, a confiança, a fé. Jesus disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E lá no versículo 13 Jesus diz: então disse Jesus ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Fé, a confiança no poder de Deus, a confiança na capacidade de Deus agir, de Deus fazer, de Deus atender. Sem fé é impossível agradar a Deus. Basta você se apresentar diante de Deus com essas 4 posturas. O justo viverá da fé. Se você lê o Novo Testamento, várias vezes Jesus dizia, quando alguém o buscava, Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. A tua fé te salvou. Portanto, se apresente diante de Deus crendo, confiando, na certeza que Ele é gracioso, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Que Ele tem prazer em ouvir as nossas orações, que Deus tem prazer em nos atender. Quando nós nos apresentamos com essas posturas corretas, provavelmente nós seremos atendidos e teremos aquilo que nós buscamos. Portanto, eu quero concluir essa palavra dizendo para você que tem suas necessidades, você que está doente, ou você que está com medo, ou você que está ansioso, ou você que tem causas na mão do Senhor. Como é que tem sido a sua postura diante de Deus? Você tem orado de forma correta? Você tem buscado de forma correta? Você tem compreendido esses valores, essas verdades na sua vida? Pense nisso. Se prostre diante do Senhor e continue buscando, orando, implorando, clamando. Coloque a sua vida diante do Senhor com humildade, porque Deus dá graça aos humildes. Deus resiste ao soberbo. Tenha certeza de que o seu coração não está movido por nenhuma motivação escusa ou desejo ganancioso, egoístico, mas que no seu coração só há espaço para o amor de Deus, para o amor pelo seu próximo, pelas pessoas que estão precisando do seu amor. Se apresente diante de Deus com submissão. Diga: eu sou servo, mesmo que você seja uma autoridade, mesmo que você tenha alguém sob o seu comando, mas diante do Senhor você não é nada. Eu não sou nada. Nós não passamos de servos. De servos que devemos dizer para o Senhor: seja feita a tua vontade. E pela tua palavra o Senhor pode fazer. A palavra do Senhor é poderosa. Tenha fé, não desanime e coloque a sua fé, o seu olhar para o Senhor. A sua visão esteja direcionada para esse Deus, Criador do céu e da terra, para esse Deus que é muito bom, que nos ama, que se importa e que Ele cura, e Ele curou o servo. Ele pode também curar, restaurar o seu coração, transformar o que precisa ser transformado, não importa o que você está buscando. Certamente, se você tiver fé e se você submeter à vontade do Senhor e orar segundo a vontade do Senhor, com humildade, Deus também vai te ouvir. Que Deus te sustente e que você possa chamar a atenção de Deus como o centurião chamou. Em nome de Jesus. Amém, queridos.